Olá, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem, que possamos retomar as nossas aulas, né, de direitos humanos, o aspecto internacional dos direitos humanos, a afirmação histórica dos direitos humanos. Então, eu vou pegar aqui alguns pontos, embora acho que algum professor tenha adiantado o tema para vocês, mas as disciplinas elas se complementam. Então, nós vimos na aula passada, anterior ao Congresso Científico, nós vimos a Carta das Nações Unidas, vimos a Convenção relativa ao tratamento dos prisioneiros de guerra, e iniciaríamos agora, ou iniciamos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, lembrando, né, que, de acordo com a Organização das Nações Unidas, foi criada uma Comissão de Direitos Humanos que desenvolveu, em 3 momentos, a Carta das Nações Unidas sobre Direitos Humanos. É interessante nós observarmos o artigo 55 da Carta, que ele menciona que a declaração ela é um documento juridicamente mais vinculante do que uma mera declaração. Então, é um documento assim muito importante. Todos os países tratam desse momento, né, 1948, período pós-guerra, depois, né, de nós assistirmos historicamente a todas aquelas atrocidades que nós já conhecemos. E o autor aqui, o Fábio Conder Comparato, coloca que esse documento haveria de ser, obviamente, um tratado ou uma convenção internacional, ficando ainda nas palavras do mesmo delegado que seria preciso criar uma maquinaria adequada para assegurar o devido respeito aos direitos humanos e tratar o caso ou os casos de sua violação. Então, vejam que é um documento em que os países, no período pós-guerra, pós-Segunda Grande Guerra Mundial, pós as atrocidades, né, acometidas aí por Hitler e seus seguidores, é um documento importantíssimo. E qual a força jurídica desse documento? A força jurídica desse documento é que, tecnicamente, é uma declaração, né? É uma declaração, uma recomendação. O que é uma recomendação? Bom, eu posso fazer eu recomendo que o aluno leia esse livro, tá? Recomendou, né? O aluno pode aceitar ou não, pode fazer a leitura do livro ou não, né? Dependendo do caso, se eu estou pedindo ou indicando para que aceite, é até de bom grado que ele leia, porque com certeza vai cair na prova ou em alguma atividade. Então, é uma recomendação que a ONU faz para os seus membros. Interessante, né? Não só os membros, mas que esse documento atinja o maior número de pessoas, o maior número de países. Esse documento ele não tem uma força vinculante, ou seja, não são todos os países do globo que vão aderir à Declaração dos Direitos Humanos, mas boa parte dos países aderiram. Então, foi por essa razão que a Comissão de Direitos Humanos da ONU concebeu originalmente esse documento como uma etapa preliminar à adoção de um pacto que viria posterior a um tratado internacional sobre o assunto. Então, por esse entendimento, até alguns autores, né, dizem que existe um certo excesso de formalismo, né,
nessas questões. Poderia ter sido feito um documento só, um documento que integrasse tudo. Mas reconhece-se hoje, em toda a parte, que a vigência dos direitos humanos independe de uma declaração em suas constituições. Olha só que aspecto importante e interessante. Quer dizer, a vivência dos direitos humanos independe de qualquer menção da Carta Constitucional de qualquer país. Mas, desta forma, a ONU propôs, né, e até coloca como instrumento de para ser seguido aos demais países, através de tratados e leis internacionais, exatamente porque se está diante de um respeito à dignidade humana, exercida contra os poderes estabelecidos, oficiais ou não. Aqueles poderes, por exemplo, ditatoriais, né? Toda forma de aquisição do poder que não é a forma democrática ao qual nós conhecemos, né? O país, o Brasil, como eu disse a vocês, como um país seguidor da paz mundial, ele tenta, né, estabelecer esse regime democrático. O que é antidemocrático é o regime que nós já conhecemos, né? O regime ditatorial, tirano, e por aí segue. Então, a doutrina jurídica contemporânea, de resto, como tem sido reiteradamente assinalado nesta obra, distingue os direitos humanos dos direitos fundamentais. E é esse ponto, por isso que nós já estamos trabalhando desde o início com essa distinção. Direitos fundamentais, começamos vendo-os, né, passo a passo, e direitos humanos. Então, agora estamos consolidando toda essa estrutura bastante concreta dos direitos humanos. E, na medida em que esses direitos são justamente os direitos humanos, foram consagrados pelo Estado mediante normas escritas. Então, nós temos, por exemplo, na nossa Constituição Federal de 88, a consagração plena dos direitos humanos. Outros documentos que nós analisamos, por exemplo, a declaração, a Convenção de Virgínia, a Convenção, a Declaração dos Estados Unidos da América do Norte, todos esses documentos, eles absorvem a questão dos direitos humanos de início. Então, é óbvio que a mesma distinção há de ser admitida no direito internacional. Então, por isso, pessoal, que eu trabalho, né, com o livro do Fábio Conder Comparato, unindo essas duas questões, porque ele é uma referência muito importante no assunto. E o teor do documento, né? Qual o teor desse documento chamado Declaração dos Direitos Humanos? Bom, nós já vimos alguns pedaços, alguns dizeres, né? Às vezes põe-se aí um recorte de algum artigo da Declaração dos Direitos Humanos, tem na internet para quem quiser buscar. Mas logo no preâmbulo, essa declaração menciona 4 liberdades que foram proclamadas pelo presidente Franklin Roosevelt em 1941. E aí declara-se que no mundo nós temos que os homens, né, um advento para o mundo, e que os homens gozem de liberdade de palavra, de liberdade de crença, da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade do que foi proclamado com a mais alta inspiração do homem comum. Então, nós também podemos observar que é uma fase que absorve aquela tríade da declaração francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade entre os povos. E outros elementos no qual a declaração vai
absorvendo como um todo. Então, eu ressalto, né, resumidamente para vocês, o preâmbulo do texto da Declaração dos Direitos Humanos, que diz o seguinte: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. E aí ele discorre, né, todos os elementos aqui a respeito dos direitos do homem e dos atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade. E por aí segue a declaração. A própria Assembleia Geral proclama alguns elementos, como, por exemplo, no artigo 1º, todos os homens nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Vejam que, né, ela sempre absorve aqui os direitos fundamentais e os direitos humanos, fundamentais e humanos. Por isso que eu fiz essa ponte desde o início das nossas aulas, para nós entendermos que esses elementos estão dentro de todos os documentos internacionais, os mais importantes, né, os mais reflexivos. Os homens nascem livres e são iguais em dignidades e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Todo homem tem capacidade para gozar os seus direitos e liberdades, estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, ela possui em seus vários artigos elementos importantíssimos que vão resultar em nossa Constituição. Eu vou ler alguns deles, tá? Não vou me estender muito, porque nós temos a disciplina de direito constitucional para seguir. Mas, por exemplo, no artigo 25, todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família a saúde e o bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. Então, vejam que a base mestra da Declaração dos Direitos Humanos, ela é muito mais abrangente. Nós vamos ver direitos humanos, por exemplo, em direito trabalhista, em direito previdenciário. Então, é uma carta assim, muito bonita, né? Tem um aspecto muito romântico para a sua época, romântico no bom sentido aqui de que ela foi feita, né? Visando a todos esses elementos. Inclusive, pessoal, quando nós, por exemplo, estudamos direito do trabalho, o salário mínimo ele deve abarcar todos esses elementos. Família, saúde, alimentação, vestuário, transporte, habitação, cuidados médicos. Então, o próprio conceito de salário mínimo ele é bastante abrangente. Na época que eu estudei, era uma piada você contratar alguém com todos esses dizeres, né? Então, sei lá, o salário mínimo de R$ 350, como é que você vai fazer para alimentar sua família, para moradia, habitação, gastos, e ainda fala-se, né, em cultura e lazer? Então, é bastante utópico, né? E ao longo do tempo, obviamente, o Brasil foi recuperando essa dignidade com relação ao salário mínimo. Até hoje,
algumas empresas fazem um acordo aí, alguma tentativa de se pagar meio salário mínimo, né? Então, o Brasil ainda conquistou trazer muitos elementos de lá do tempo que eu estudei para a condição e a dignidade da pessoa humana, porque no papel está bonito aqui, mas o que vale mesmo é a reposição, a perda inflacionária, por exemplo. Então, nós temos aí o salário mínimo subindo 10%, 9%, 6% em cada ano. Tá? É lógico que não é uma correção muito correta, né? Bem defasada da realidade, mas temos países em que isso é uma realidade. Né? No Brasil, infelizmente, nós estamos apontando um caminho certo para esses elementos. Um outro aspecto que eu chamo a atenção dos senhores é que o artigo 27, ele menciona que todo homem tem direito a participar livremente da vida cultural da comunidade. Interessante esse aspecto, né? De fruir as artes e de participar do progresso científico e dos benefícios. E aí eu pergunto, o que vocês têm com relação à participação, à vida cultural da comunidade? Como é que é a sua participação na vida cultural da comunidade? Na vida social? Qual a sua participação com relação às artes? É interessante nós analisarmos esses espaços culturais. É lógico que agora, com relação à pandemia, algumas questões estão restritas, né? A aglomeração de pessoas, né? Mas é importante porque estão acondicionados aqui todos os interesses morais, sociais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária, artística, da qual o homem seja autor. Então, essa questão também é uma questão muito regionalizada. Por exemplo, né, no Brasil nós temos carnaval, nós temos festa junina, e as festas regionalizadas, as festas nas nossas cidades. Então, são elementos que nós vamos nos apegando com relação a essas questões. Tá? Então, o primeiro documento que nós analisamos hoje é a Declaração de Direitos Humanos. Eu vou colocar da ONU em 1948. Tá bom? Um outro documento que nós temos para estudar é a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. Também em 1948. Lembra que eu disse que são 3 documentos importantes? Então, nós temos aqui a questão relacionada ao genocídio no século XX, mas anterior à Segunda Grande Guerra Mundial. Então, nós tivemos, historicamente, né, o efeito do Estado nazista sobre milhares de pessoas que foram ou pertencente a questões, oposições políticas, ou ainda, né, minorias étnicas, sobretudo os judeus, tidos como tais, que provocou enorme impacto nas Nações Unidas, logo nos primeiros anos de sua existência. Lembrando que as Nações Unidas é fundada no período pós-Segunda Grande Guerra Mundial. Então, o extermínio em massa de grupos humanos praticado com objetivos políticos, né, e nós conhecemos aí toda a história idealizada por Adolf Hitler, já havia ocorrido
em duas ocasiões antes a ascensão do poder de Hitler na Alemanha. Vejam que são tentativas, né, de se chegar ao poder e tratar a questão do genocídio. Uma em 1915 e também em 1939. 1915, na Europa, né, tida como na Armênia, para o lado oriental, e outra numa tentativa aqui na Polônia. Então, nós tivemos aqui, hoje nós temos o tratamento do genocídio, assim como nós conhecemos, como crime internacional. Internacional. Então, nós temos um estatuto do Tribunal de Nuremberg, na Alemanha, e até fica uma dica, né, de filme para vocês assistirem. Tem esse filme no NAR, acho que tem DVD, no nosso núcleo de prática jurídica, é o Tribunal de Nuremberg. Vou anotar aqui. Que julgou criminosos nazistas em 1945 e definiu como crimes contra a humanidade alguns elementos, né? O assassínio e o extermínio, a redução à condição de escravo, a deportação de todo ato desumano cometido contra a população civil, antes ou depois da guerra, assim como as perseguições por motivos políticos, religiosos, quando tais atos ou perseguições, constituindo ou não uma violação ao direito interno do país em que foram perpetrados, tenham sido cometidos em consequência de todo e qualquer crime sujeito à competência do tribunal ou conexo a ele. E aí nós temos depois, né, a questão do conceito de genocídio. Genocídio é a denegação do direito à existência de grupos humanos inteiros, assim como o homicídio e a denegação do direito à vida de indivíduos humanos. Essa denegação do direito à existência choca a consciência da humanidade, provoca grandes perdas humanas sob a forma de contribuições culturais ou de outra espécie, feita por esses grupos humanos, contrariando a lei moral, bem como o espírito e o objetivo das Nações Unidas. Vários casos de tais crimes de genocídio têm ocorrido por grupos raciais, religiosos, políticos ou de outra natureza, são destruídos no todo ou em parte. A punição do crime de genocídio é uma questão de interesse internacional. Então, é interessante que a própria Assembleia das Nações Unidas afirma o crime de genocídio segundo o direito internacional, o qual é condenado pelo mundo civilizado, cujos autores principais ou cúmplices sejam indivíduos privados, funcionários públicos, agentes do Estado, quando o crime é cometido por razões religiosas, raciais, políticas ou de outra natureza. Eles devem ser punidos. Então, a própria Convenção dos Direitos Humanos convida a todos os Estados partes ou Estados-membros dos países a promulgar leis competentes para a prevenção e punição de tais crimes e recomenda que seja organizada a cooperação entre os Estados com a finalidade de facilitar a rápida prevenção e punição do crime de genocídio e, com esse objetivo, requer o Conselho Econômico e Social que envie esforços e estudos necessários a fim de elaborar um projeto de convenção sobre o crime de genocídio,
a ser submetida à ONU na próxima sessão plenária. Então, não só nós tivemos esse documento importante, né, tratando dos casos e dos crimes de genocídio para o conluio, a intenção direta ou indireta, pública, a tentativa ou a cumplicidade para com o genocídio. Então, rapidamente, eu trago a vocês só o início desta carta, o texto, né? Considerando que a Assembleia Geral das Nações Unidas, em sua resolução de 1946, declarou que o genocídio é um crime contra o direito internacional, contrário ao espírito e aos fins das Nações Unidas e que o mundo civilizado condena, reconhecendo que todos os períodos da história, todos os períodos passados, presentes e possivelmente futuramente, o genocídio causou grandes perdas à humanidade. E aí ele fala do flagelo odioso do crime de genocídio. Então, interessante, né? Um documento também que não é extenso, tem 19 artigos, e é interessante que ele faz parte aqui do nosso estudo. Nós temos também as convenções de Genebra, como sendo parte da Declaração dos Direitos Humanos, tá? De 1949, sobre a proteção das vítimas de conflitos bélicos. Conflitos armados, né, pessoal? Então, é o chamado direito de Genebra, né? Um dos ramos do direito internacional humanitário, que em 1949 traz a proteção dos enfermos, dos feridos em guerras terrestres, e a segunda, a proteção dos feridos e enfermos e náufragos nas guerras navais. E a terceira, que diz respeito ao tratamento dos prisioneiros de guerra, em substituição à primeira carta, que foi de 1929, que visava, né, a proteção da população civil. Então, se um país está em guerra, ele deve proteger a população civil, deve-se dar o confronto em áreas de guerra, em áreas que se tem o conflito. Outra coisa que é colocada aqui é com relação às vítimas, né? Os feridos de guerra, aqueles feridos que muitas vezes são capturados, né? Não é porque o sujeito está ferido, está enfermo, que você vai atirar para acabar com a vida dele. Então, que com isso nós estaríamos o quê? Exterminando populações, né? Populações que nós nem sabemos. Às vezes o sujeito não precisa nem estar com um uniforme caracterizado de militar, né? Ele é um civil, ele não tem culpa. E mesmo assim a população dos militares de guerra, ela também é abrangida aqui nesse documento. E interessante que se fala em guerra terrestre e em guerra naval, porque muitas vezes nós, por exemplo, podemos ter aí uma guerra entre um navio, a embarcação, e a embarcação que a tripulação consiga sobreviver, né? Ainda que a duras penas, até chegar a um socorro. Então, muitas vezes, em alguns filmes, nós vemos lá o sujeito lá com a bandeirinha branca, né? Pelo menos um lencinho branco, todo mundo já reconhece, olha, é uma pessoa que está precisando de ajuda, uma vítima da guerra. Então, a própria organização do Tratado do Atlântico Norte traz esses elementos, né? O Comitê Internacional da Cruz Vermelha também
traz esses elementos para que não se trucide todos os membros de um país. Então, é interessante, né? Um trechinho aqui, o artigo 12 da Constituição menciona que os membros das Forças Armadas ou outras pessoas mencionadas no artigo seguinte, que não são só os membros das Forças Armadas, que os quais se encontrem feridos ou doentes devem ser respeitados e protegidos em qualquer circunstância. Eles serão tratados e cuidados pela parte do conflito em cujo poder se encontrem, sem distinção de espécie alguma de caráter desfavorável, fundada na raça, no sexo, na nacionalidade, na religião, nas opiniões políticas ou qualquer outro critério análogo. Geralmente, o que nós assistimos em filmes, né, prisioneiro de guerra, o sujeito vai lá e mata, né, acaba exterminando, o sujeito está todo mutilado, está rastejando, né, está nas últimas. Né, o pessoal aproveita e vai lá não é isso que o próprio excerto da Convenção de Genebra, quer dizer, esse texto traz para nós analisarmos com um pouco de maior calma e maior compaixão, né? Alguém deu início à guerra, mas a guerra são milhares de pessoas, centenas de pessoas que fazem parte de uma guerra, guerra terrestre, guerra naval, guerra aérea. Hoje fala-se muito em guerra cibernética. Então, inteligência de guerra. Então, esses elementos são elementos que fazem parte, né, desse contexto de guerra. E é interessante que, no artigo 46, nós temos o seguinte: são proibidas as medidas de represália contra os feridos, os doentes, o pessoal, os prédios ou material protegidos por esta convenção. Então, não é porque o sujeito é prisioneiro de guerra que você vai deixar de dar assistência a ele, água, né? Vai deixá-lo ao relento morrer. Tá? Então, são elementos interessantes e importantes que nós encontramos. E ainda nós temos outros artigos que se fazem aqui a proteger, né? Os prisioneiros, por exemplo, o artigo 12. Os prisioneiros de guerra acham-se em poder de potência inimiga, não dos indivíduos ou corpos de tropa que os tenham feito prisioneiros, independentemente das responsabilidades individuais que possam existir. A potência detentora é responsável pelo tratamento de que lhes é aplicado. Então, muitas vezes, nós temos aí prisioneiros de guerra, né? Tem lá um soldado, algum outro militar da tropa inimiga tomando conta para que eles não fujam, estão amarrados, estão acondicionados em prisões ou alguma coisa nesse sentido, muitas vezes lá com feridas, mutilados, e não significa dizer que vale para a potência inimiga chegar lá e cutucar a ferida do prisioneiro ou colocar-lhe sal. Né? Então, esses elementos são elementos humanos, humanísticos, são elementos de amor ao próximo. E outro ponto que se traz aqui é essa questão das disposições de implementação da paz, né? Que em tempo de paz, a convenção também aplica-se a todos os casos de guerra declarada ou qualquer conflito armado, os quais possam irromper entre duas ou mais altas partes contratantes, mesmo se o estado de guerra não for reconhecido por alguma delas. Interessante, né, que o legislador coloca aqui partes contratantes. A guerra é um contrato, um contrato verbal, né? Eu posso declarar a guerra e, por exemplo,
vamos pegar aqui os países próximos, o Paraguai me apoiar, o Uruguai me apoiar, e aí eu declaro guerra contra a Argentina. Então, esses elementos todos, lógico que vivemos num momento de paz, né? E esses elementos todos são importantes. E quando se fala na convenção aqui que nós temos no chat aqui que eu coloquei, Convenção de Genebra de 1948 sobre a proteção das vítimas de conflitos bélicos, nós temos no artigo 51 a proteção da população civil. Então, se há uma guerra, pessoal, a guerra é feita entre militares, entre milícias, entre corporações, deve se proteger a população civil, né? Não, diferentemente de que nós vimos aí na guerra do Iraque, na guerra do Afeganistão, o bombardeio de inúmeros lugares onde matavam-se civis, né? Até os Estados Unidos usando em muito a tecnologia para caçar aí o Osama Bin Laden, né? Usando de tecnologias de calor térmico para procurar aquele algoz, né, dos Estados Unidos. Então, a população civil, no artigo 51, são as pessoas civis que gozam de proteção geral contra os perigos resultantes das operações militares. Imagina um comboio passando aí na sua rua, né? Um comboio de militares, aí, tanques de guerra, aviões, armamento pesado, mísseis, né? Então, olha só, a fim de tornar essa proteção efetiva, as seguintes regras, sem prejuízo de outras regras do direito internacional aplicável, devem ser observadas em qualquer circunstância. Então, nem a população civil, nem as pessoas civis deverão ser alvo de ataques. São proibidos os atos ou ameaças de violência cujo objetivo consiste em difundir o terror entre a população civil. Interessante que, em muitos casos de guerra, o militar, né, o militar que está em conflito, muitas vezes, ele entra na casa de um civil. Nós temos vários filmes que retratam isso, ou para tomar um banho, para descansar, ou para alimentar-se. Muitos estupravam mulheres e filhas, né, e crianças. Então, nós temos muitos filmes que retratam essa triste e dura realidade, né, do militar, do combatente que entrou naquela casa para tirar sua farda, tomar um banho, fazer uma barba e manter aquela população ou aquela família no poder dele para que ele descanse e possa avançar no campo de batalha, mas muitas atrocidades foram feitas nesse sentido. Então, no artigo 57, nós temos aqui um direcionamento para os militares, que são as precauções no ataque. Quer dizer, seguindo-se, né, esse documento das Nações Unidas, também nós temos aqui algumas precauções. As operações militares devem ser conduzidas de forma a zelar-se constantemente em poupar a população civil, as pessoas civis e os bens de natureza civil. No entanto, não é isso que nós observamos, né, nas guerras, nos filmes que nos retratam. Se nós pegarmos aqui a Revolução de 1932, né, eu particularmente, né, minha família vem de uma cidade chamada Queluz, que é divisa São Paulo-Rio, e aquela cidade foi assolada pelo confronto entre os paulistas e os cariocas. E pelo menos que se conta, né,
é que a família do meu pai, que vivia próximo ao, ao estado do Rio de Janeiro, tinha vendas, né? Tinha mercearias, tinha gado, eles eram prósperos, mas foram saqueados pelos militares cariocas. Então, há uma colocação histórica na família do meu pai de que aquele local, aquele lugar, foi um lugar de ataques. Também muitos dos nossos parentes da nossa região foram para lá lutar. Se não foram, foram aqui na divisa para com Minas Gerais e, enfim, né, São João da Boa Vista. Então, são lugares em que confrontos armados, né, em Piraju, Presidente Prudente, Registro. Então, são lugares em que nós tivemos esses elementos de guerra. E a Revolução de 32, na cidade em que os meus pais nasceram, existe, né, o Rio Paraíba do Sul, que lá é o Vale do Paraíba. O Rio Paraíba do Sul, ele perpassa desde Salesópolis até as suas nascentes ali, né, em Santa Branca, Salesópolis, e ele vai até o Rio de Janeiro, sobe até o norte fluminense e desemboca no mar. E naquela região, na cidade onde os meus pais nasceram, existia uma ponte, e essa ponte foi dinamitada pelos cariocas para que não se chegasse alimentos para os paulistas. Até depois, vocês podem entrar na internet, né? Existe uma ponte que foi construída pelo Exército Brasileiro para devolver, né? No período pós-guerra, lógico, os paulistas perderam, né? Quiseram se isolar do resto do país e acabaram levando chumbo aí, né? Graças os mineiros que ajudaram aí na guerra, né? Para que entraram na guerra para que se parasse aquele ataque. Mas historicamente, o que nós observamos não são essas precauções todas que são colocadas aqui no período pós-guerra. É lógico que estamos falando aqui de 1949, a Revolução foi em 32, né? Então, mas a ponte demorou um tempão para ser refeita. E esses elementos todos que nós estudamos, né, que são elementos na busca pela paz. Tá? Existem estudos hoje, pessoas que estudam, né, não é a terapia da paz, depois eu lembro. Então, a convenção, temos outro documento, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 1950. Opa, saiu 1050 ali, eu vou consertar aqui. 1950. Então, celebrada em Roma, Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais no Conselho da Europa. O Conselho da Europa, depois, por exemplo, eu estudo o conceito de dano, né? O Conselho da Europa ele é importante porque ele traz algumas conceituações. Quando eu trabalho direito ambiental, o conceito de dano ele vem estabelecido pela Convenção de Lugano dentro do Conselho da Europa. Então, é importante que esse conselho exista, reúna-se, porque o Conselho de Lesão Corporal também é instituído pelo Conselho da Europa, o Conselho de Lesões Corporais, homicídio, dano. E aí, depois, quando eu trabalho lá com direito ambiental, o conceito de dano ambiental também é estabelecido pelo Conselho da Europa. Tá? E aqui, lógico, que ele é um documento adicional, né, um documento que prevê aí a proteção da dignidade ao trabalho, contra a proteção contra a
pobreza, a exclusão social e o direito à moradia. A existência de órgãos externos incumbidos para fiscalizar o respeito aos direitos humanos e julgar as suas violações dentro de cada Estado. Um ponto que eu acho interessante é o artigo 5º desse documento, que diz que toda pessoa tem o direito à liberdade, à segurança, e ninguém pode ser privado de sua liberdade, salvo nos seguintes casos e de acordo com as vias legais. No caso de retenção ou detenção por órgão competente ou por um tribunal competente, aí ele vai abranger toda uma questão de detenção de competência judiciária. E no artigo 6º, que eu acho importante, todo acusado de ter cometido uma infração tem os seguintes direitos: de ser prontamente informado na língua que compreenda e de modo pormenorizado da natureza e causa de acusação contra ele formulada. Então, aquele princípio que nós observamos em direito penal, né? Eu preciso saber por que eu estou sendo acusado, do que eu estou sendo acusado, tá? Esse é um passo importante, e até deixo a dica para vocês, porque não adianta você chegar, né, numa investigação, você tendo culpa ou não, e já chegar para a autoridade e falar: olha, eu sei que tem aí nesse processo, né? Não, primeiro por isso que existe a intimação, a citação, ou melhor, a citação que vem antes, né, o primeiro momento, as intimações dos atos são importantes para que nós possamos ter conhecimento daquilo que está sendo imputado à nossa pessoa, tá? Então, os pactos internacionais, um outro documento, né? Pactos internacionais de direitos humanos, de 1966. Então, também um outro importante documento, né? Nós estamos vendo declarações, convenções, agora pactos, existem uma hierarquia entre eles, tá? que são elementos importantes sobre os direitos civis e políticos. E nesse pacto nós temos aqui um aspecto importante, em que ele é dividido em partes, e na primeira parte, no artigo 1º, por exemplo, destaca-se: todos os povos têm direito à autodeterminação. Quer dizer, todo povo, né, todo mundo tem uma identificação, uma identidade, nasceu, eu sou brasileiro, eu sou argentino, eu sou paraguaio, eu sou brasileiro de tal estado, de tal cidade. Em virtude desse direito, determinam livremente o seu estatuto político e asseguram livremente o seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Então, é importante assegurar-se esses direitos, né? E na segunda parte, no artigo 2, nós temos que os Estados partes desse pacto, que eu coloquei aqui para vocês, de 1966, comprometem-se a respeitar e garantir a todos os indivíduos que se achem em seu território e que estejam sujeitos à sua jurisdição os direitos reconhecidos no presente pacto, sem distinção alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de natureza, origem nacional, social, situação econômica ou qualquer outra condição. Interessante, né, que esse pacto ele deva estender-se a outros elementos, né? Eu, por exemplo, sou nascido e criado em Rio Claro, enfatizo isso a vocês, porque eu já morei em outras cidades e em algumas cidades você, lógico que em Santos, por exemplo, que eu morei, Piracicaba primeiro,
né, por um período. Santos, não me adaptei muito, é uma cidade totalmente diferente, é uma cidade portuária, então eu vivia próximo ao porto, um lugar perigosíssimo. Tem um aspecto histórico muito interessante, né, que remete ao passado, a Bolsa do Café, o prédio da Justiça Federal fica num lugar histórico, muito interessante, mas era muito... havia uma violência no porto, muito complicada, e eu precisava fazer um horário especial, sair antes das 5 da tarde, porque tinha muita prostituição. Então, assim, o lugar não era tão bonito, né, tão legal assim. A vista era maravilhosa, né? Você vê aqueles navios adentrando ao Porto de Santos, aqueles navios vindo descarregar, navio com carro, né, da Transhol, que chama, carros novos passando, importados. É um lugar interessante. Mas tinha o seu lado feio, né? O lado de cidade, com canais, com lugares de esgoto, esgoto a céu aberto, enfim. Depois eu fui morar em São Paulo. São Paulo você é mais um, né? É mais um no meio da multidão, é mais um, se você mora bem ou mora mal, tanto faz, você está dividindo o mesmo espaço, é ônibus, é metrô, com quem tem dinheiro, com quem não tem, e ali é um lugar bastante complicado. Depois eu vim morar em Campinas. Campinas tem um pouco também de segregação, né? Se você não é campineiro, você e eu não sou, né? Então, para você, você é aquele peixe fora d'água, sabe? E eu não, né, não me importava muito com isso. Quer dizer, no início eu importava um pouco, depois você vai fazendo amizades, né? Amizade, até os estagiários chamavam para sair, e aí eu descobri que os melhores dias para você sair numa cidade como Campinas era segunda, terça, quarta, porque quem mora aqui vai embora, né? O sujeito tem casa na praia, quem tem grana, tá, pessoal? Tem, ou então fica na tua casa, né, no teu condomínio, se isola. E depois também, quando eu fui dar aula no UNAR, passei a residir alguns dias em Araras, eu achava extremamente difícil fazer amizade com as pessoas. E aí, depois que você conhece um, conhece outro, né, aí a coisa vai ficando um pouquinho mais fácil, né? Você vai vivendo, vivenciando, mas antes, nossa, eu senti uma segregação, né? Eu falava, não, eu sou de Rio Claro, eu moro em Campinas. O pessoal já isolava, sabe? Era meio esquisito isso, né? Mas a questão, né, dos direitos humanos, né? E Rio Claro também dizem que é uma cidade segregadora, né? Eu via muito isso para com o pessoal da universidade, o pessoal que vai estudar, o pessoal da Unesp. O pessoal não se mistura com o pessoal da cidade. Já, por exemplo, aqui em Campinas, né, a Unicamp, a PUC, há uma certa mistura, né? Mas em Rio Claro o pessoal da universidade faz questão de não misturar-se com o pessoal da cidade. Enfim, são situações, né? São questões, ou então questões de bairro, né? Eu vejo muito pessoal fala, quando eu cheguei em Araras, né, o pessoal fala, pessoal lá da Zona Leste, né? Mas tem outros lugares que são lugares, né? Outro dia um aluno de geografia me disse, olha, eu moro aqui numa região, aqui em Araras, que é a região chamada a Cuba, né? A Rua Cuba. E ele colocava, né, nós estudávamos as paisagens, e eu coloquei, falei, eu conheço tal pessoal, né, que se fala muito de Zona Leste e tal, não sei o quê, e eu inclusive eu fui
dei aula na FATEC, então conheço bem esse trajeto, né? E aí esse aluno fez uma colocação, falou, não, aqui existe uma barreira física que é ali para o lado do Burger King, ali do Morro do Ronque. Ele falou que o próprio morro é uma barreira para você chegar ao bairro, né? E que, lógico que tem casas sendo construídas ali, próximo ao portal, lá de frente com a Universidade Federal de São Carlos. Mas ele colocava assim, a questão do bairro, né? de que depois dos condomínios que se você tem ali à esquerda, do ângulo, né? Ali tem um bairro escondido e toda uma população que vive ali, uma população que, se não trabalha ali, tem o seu próprio comércio, tem os salões de beleza, que são, né, os parezinhos, que há uma barreira física, e essa barreira física a ser vencida é o morro. Então, quem tem condução, tudo bem. Quem não tem, sofre para com né, imagina aí de bicicleta, subir todo dia aquele morro, ou de moto. Então, ele colocava essa questão interessante da segregação, né? E eu não havia analisado esse ponto. Mas nós tivemos, pessoal, muitas atrocidades no período de guerra, tá? A questão do machismo, né? A mulher era tida como uma coisa, a família também. A família tinha o direito de ceder à mulher, a um terceiro, a título oneroso ou não. Historicamente, nós tivemos assim algumas coisas. A mulher pode, por morte do marido, ser transmitida por sucessão a outra pessoa. Então, assim, algumas questões, né, de que se você vê nos períodos pós-guerra, nos períodos de guerra, são questões extremamente estranhas, né? Qualquer pessoa, ao ser presa, deverá ser informada das acusações. Nós tivemos aí castrações de presos para que os presos não se reproduzissem. Olha, muitas coisas você estuda, né? Até, por exemplo, a questão da comida. No tempo que eu estudei, né, o professor mencionava, né, que coloca-se salitre, é um parentinho do sal, mas para que na comida. E aquela comida que é servida nos presídios, nas casas de detenção, nas prisões, são as famosas quentinhas. Muitos presos, eles refazem a sua comida, lavam aquela comida que já veio pronta, quentinha, eles lavam, então tem entre eles ali toda uma divisão de tarefas para extrair aquele salitre que foi colocado pela empresa que vendeu aquela marmita, aquela quentinha. Muitas vezes até o próprio Estado, historicamente, já fez isso, que é para as pessoas que estão ali, primeiro, se sintam saciadas com aquela comida, segundo, que aquelas pessoas não tenham vontade né, vontade de ter relações sexuais. Então, vejam que são elementos desumanos que foram ocorrendo ao longo do tempo. Enfim, tem muita coisa que abrange esses elementos esses veículos, eu diria, de cerceamento, né, discriminação de minorias, né? Enfim, esse livro aqui é fantástico, né? Bem extenso nas suas colocações, tá? Outro elemento que eu coloco para vocês aqui é o protocolo. Vejam que pacto, né? Protocolo, as coisas estão enfraquecendo aqui, ó. Facultativo ao Pacto Internacional sobre Direitos
civis e políticos. Então, um pacto, né? Pacto pode ser que eu faça aderência a esse pacto ou não. Tá? E um outro que eu coloco, né, é um pacto de 1989, objetivando a abolição da pena de morte, que é complementar ao anterior, ao Pacto Facultativo sobre Direitos Internacionais, Civis e Políticos. Então, crendo que a abolição da pena de morte constitui para um maior respeito à dignidade humana e o desenvolvimento progressivo dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos menciona, né, que, lógico, um aspecto bastante desejoso, menciona que ninguém será, por jurisdição de algum Estado parte, executado, né, num regime dentro de um regime democrático, não num regime totalitário, né, no regime de Talibã, por exemplo, né, em algumas nações árabes que nós temos, Sri Lanka, próprio Singapura anteriormente tinha um regime bem fechado. Tá? Então, nós temos vários documentos, né, que abarcam essas questões, que dão um norte. Né? Outro pacto, por exemplo, que nós podemos colocar aqui é o Pacto Internacional, e esses são para o bem, né, sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Olha aí a questão da cultura, né, aparecendo como uma atividade importante. Então, considerando que, em conformidade com os princípios proclamados na Carta das Nações Unidas, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana, olha aqui a questão da família, tá? E os direitos iguais e inalienáveis constituem fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então, aqui nós temos a abrangência maior, que é com relação à questão desses elementos e também da cultura, né? Imaginem só os direitos do trabalhador, da ideologia neoliberal que vem crescendo, né? E aí o autor coloca aqui, nos últimos anos, no século XX, tem levado alguns países a suprimir direitos trabalhistas fundamentais e também a atuação dos sindicatos fortes e atuantes, a questão vinculada à cultura. Nós precisamos respeitar, que eu destaco nesse momento, nós precisamos respeitar a cultura entre os povos. Uma vez teve um concurso, que foi um concurso da Procuradoria. Eu participei como fiscal de sala, alguma coisa assim. Era só para você ficar no concurso, né? E foi na Uninove, uma instituição grandiosa na Barra Funda. Todo o concurso, né, ele foi feito só naquele lugar. Imagina quantas pessoas. E eu lembro que, após sair do concurso e tal, até lacrar as provas, né, as viaturas vão saindo, levando essas provas lacradas e tal, e eu, pessoal, eu vou embora e tal, cada um para sua casa, né? Já era noite, e eu falei, vou caminhando, vou até o metrô, tranquilo. E eu lembro que eu passei pelo Memorial da América Latina, ali na Avenida Sumaré, e estava tendo uma festa, né? Uma festa dos povos latinos. Então, tinha muitos
paraguaios, chilenos, né? Era um domingo, diz que é tradição você ter aqui aquelas festas, né? E umas senhoras, né, com as saias rodadas, os vestidões coloridos, e eu fui adentrando, né? Eu preciso atravessar aqui, a festa estava no meio, e eles com aquelas comidas típicas, com aquelas danças e não sei o quê, mas havia um, a tradição, né? Bolivianos, colombianos, e depois eu já estava no meio da festa, mas um cheiro de urina muito forte, pessoal, um cheiro horrível. E daí eu vi que eles bebiam lá a cachaça deles, as bebidas deles, e principalmente as mulheres faziam, né, elas tinham aqueles vestidões rodados, não sei, parece que tinha uma armação no vestido, mas elas agachavam. E aí você pensa, né, tá agachada, tá sentada, né? Não, estava fazendo xixi. Mais uma loucura. E depois, aquela sensação da música, né? Eu falei, pô, daqui a pouco eu vou ser assaltado aqui. A primeira providência foi pôr a mão na carteira, no celular e, ó, sumir daquele lugar, né? Mas é interessante essa questão cultural, tá? E outro aspecto que eu coloco é a Convenção Americana de Direitos Humanos. São os americanos aqui se despontando, né? De 1969. Veja que nós avançamos um pouco e voltamos a ela, né? O chamado Pacto de San José da Costa Rica, que estabelece aqui alguns elementos, a prisão civil, de natureza civil, por obrigação de alimentar, tá? Né, a Convenção Americana de Direitos Humanos. E eu destaco o artigo 4º, que ela fala do direito à vida. Então, toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua vida, direito de ser protegido pela lei, em geral, desde o momento de sua concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. E aí essa convenção americana também remete aos discursos, né, com relação a aborto, aos outros elementos, né, que nós temos de retaliação à vida, né? E elementos até que a igreja, principalmente a igreja católica, coloca, né, que a partir do momento da concepção começa a vida. E outros países, outras religiões dizem que não é por aí, que a pessoa tem direito de abortar e tal, e cada país tem a sua decisão, né? Outro elemento que eu coloco aqui é a convenção relativa à proteção, tem um acraseado, à proteção do patrimônio mundial, cultural e natural, de 1972. Olha só, né? Agora o homem começa a preocupar-se com o meio ambiente. Não é à toa, em 1972, nós tivemos uma grande convenção da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento econômico, e que nós vamos ver essa convenção depois lá no direito ambiental. Convenção que foi em Estocolmo, na Suécia, mas esse documento aqui, né, para a preservação do patrimônio mundial, cultural e natural da humanidade. Então, esse foi um documento muito importante, depois nós vamos vê-lo lá no direito ambiental, no nono período. Outro documento importante é a Carta Africana dos Direitos Humanos,
dos povos, em 1981. Então, a própria carta menciona, né, afirma o direito dos povos quanto à sua existência. Imagina, na África, que diversidade nós temos, diversidade cultural, diversidade de comida, de línguas, de riqueza dos recursos naturais, desenvolvimento, segurança, paz, preservação do meio ambiente sadio. No entanto, é um continente de contrastes, é um continente que parece que o resto do mundo não observa, né? Um continente com guerras, um continente com miséria, pobreza, mas a riqueza natural, riqueza mineral, e parece que regimes totalitários também, muita corrupção. Vários filmes retratam isso, principalmente com relação à África do Sul. Enfim, tá? Todos os povos têm direito à existência. Eles têm direito inquestionável e inalienável de autodeterminação. Eles devem determinar livremente o seu status político e realizar o seu desenvolvimento econômico e social de acordo com a política que livremente escolherem. Muitas vezes essa política não é tão livre assim, né? É um regime totalitário. E um outro documento do qual nós vimos no Congresso aí, Convenção sobre o Direito do Mar, de 1982. Nós vimos aí o aluno Wellington também explorou esse tema. É a convenção visando a proteção do patrimônio mundial, cultural e nacional sobre os direitos do mar, que foi realizada na Jamaica, e dos recursos pesqueiros, dos recursos costeiros do litoral, da exploração do litoral. E hoje nós temos no Brasil a questão do pré-sal, que também é uma questão bastante complicada, né? O alto mar. Então, essa convenção, como os alunos explicaram no Congresso, ela é muito importante. E um ponto que eu ressalto, que eu coloquei no Congresso também, é a questão que começou-se a discutir do direito das nações ocuparem a Antártida, o Polo Ártico e a Antártica e o Polo e a Antártida. Então, nós temos convenções, nós temos países que exploram, é meio que dividido ali entre tratados e pactos, porque imagina você colocar uma base ali no lugar, né? O Brasil colocou uma base e pegou fogo e deu problema, não teve manutenção, mas países que estão próximos ali, né? Pelo menos no Polo Sul, que estudam os recursos pesqueiros, estudam o derretimento das geleiras. Para os pesquisadores, principalmente o pessoal da biologia, da oceanografia, é um local muito importante, né? de muito que requer muita pesquisa. Então, eu coloquei esses elementos para vocês, e também de que na Constituição nós temos, né, a zona econômica exclusiva e a faixa de exploração, que é de 200 metros a partir da linha de 0 grau do mar, né, 200 metros para dentro do mar. Então, 0 grau de altitude, né, para dentro do mar. Então, começa a descer na plataforma até a plataforma abissal. Nós temos recursos, né? Quantos
recursos pesqueiros nós temos? Interessante que o Brasil, com todo esse litoral que ele tem, ele não explora, né? Ele não explora muito a pesca marítima que é explorada pelos japoneses, pelos noruegueses, né? Fala-se muito na caça às baleias, no Japão, o bacalhau português, né? Mas o bacalhau da Noruega, ele era desviado pelo porto ali, pela cidade do Porto. E que mais? O Peru, por exemplo, fazendo uma comparação com o Brasil, o Peru é um dos países em que eu pensava que a mineração fosse a primeira atividade econômica do Peru. E não é. Na verdade, a mineração vem em segundo, porque tem muito recurso minerário, muita água, por conta de estar ali próximo à Amazônia, porque são várias Amazônias, tá, pessoal? Amazônia boliviana, Amazônia colombiana, Amazônia brasileira, Amazônia peruana. Então, o contexto da Amazônia ele é grandioso, assim como nós temos os pantanais, né? Então, só que muda de nome, é o Chaco, o encharcado para o lado paraguaio, colombiano. Então, eu achava que o Peru tivesse como um primeiro ponto, né, na economia a mineração, e não foi, para o meu espanto. O Peru, ainda não sendo um país tão extenso na sua costa territorial, mas a atividade número um, econômica número um do Peru é a pesca em alto mar. Muito interessante isso, eu não sabia. E o Chile também. Tá? Na verdade, o Chile aí já vem outra coisa, né? Já é a mineração. E em segundo, a pesca em alto mar. Tá? E nós aqui num país enorme desse, né, não nos deliciamos não exploramos a pesca tal como deveria ser explorada, né? A pesca em alto mar. Quantos recursos, né, nós temos por aí, daria para matar a fome de muita gente. Enfim, eu não vou falar muito sobre essa questão, mas porque o assunto já foi explorado pelos colegas de classe, mas os recursos vivos em alto mar, né, como controlar isso, né? Então, alguns elementos aqui que são importantes. Em 1992, nós tivemos no Brasil, e nós veremos depois no direito ambiental, a Convenção sobre a Diversidade Biológica. Biológica ou ecológica, tá? Em 1992, que foi um evento, né, na Eco 92, foi um evento pós-1972, naquela convenção lá sobre a Convenção relativa ao Patrimônio Natural, Mundial, Cultural e Natural, de 72. Essa convenção no Brasil ela é um reflexo da primeira. Mais de 150 países do globo participaram dessa convenção no Brasil, e ela foi muito importante, né? Discutia-se aqui o buraco na camada de ozônio, né? Hoje nem buraco tem mais, né? Não tem proteção, tá? Você vai para não precisa nem ir para o litoral mais, né? Se você ficar exposto ao sol aí na piscina ou dia a dia, você pode ter aí uma exposição acentuada a câncer de pele, né? Nós temos que tomar cuidado. Muita gente que passa protetor solar para sair aí, para fazer uma caminhada ou para ir trabalhar, então é meio complicado, tá? Aí eu coloco também, depois, e esses aspectos nós vamos ver no direito ambiental, o Estatuto do Tribunal Penal Internacional de 1998, desculpe. Nós já estamos chegando, né, a alguns aspectos contemporâneos que também
nós tivemos aí esses crimes que lesaram a dignidade humana, lesaram a vida, e os seus agentes precisam ser punidos. Então, essa conferência que ocorreu em Roma, onde se instituiu o primeiro tribunal penal internacional da história. E eu já disse, né, a dica para vocês de filme aqui, o Tratado de Nuremberg, e algumas guerras que ocorreram. Por que em Roma? Porque Roma, além de ter sido o berço da humanidade, Roma é a terra de um dos líderes religiosos, né, do Papa, que carrega em sua missão não só a dele, né, mas líderes evangélicos, líderes espíritas, líderes ocidentais que se reúnem-se em momentos de crise, em momentos de guerra, para que se prevaleça o quê? A paz, né? Lembrei, o que se estuda ultimamente é a cultura da paz, tá? Esse é eu tenho um colega que estuda a cultura da paz nos morros do Rio de Janeiro, o que é uma coisa extremamente difícil, né? A cultura da paz em lugares que você não tem paz, não tem sossego, você tem também aquela convalência para com o crime organizado, as drogas e tudo mais. Tá? Então, esse Tribunal Penal Internacional foi criado e o tribunal é uma instituição permanente com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade, com alcance internacional, de acordo com o presente estatuto, e será complementar às jurisdições penais nacionais. Então, vejam que não é, né, ele é um complemento. Tá? A competência e o funcionamento do tribunal reger-se-ão pelo presente estatuto, que é vinculado, logicamente, às Nações Unidas. Até há pouco tempo, o tribunal chegou a manifestar que os governantes serão julgados, principalmente aqueles países, né, em que nem se comprou vacina ainda para com a pandemia do Covid, países que não têm dinheiro, ou países que têm dinheiro, mas por via da corrupção, o país tem problemas graves. Então, tudo isso chegará a ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. E aí, lógico, em época de eleição, aproveitaram, né, dizendo que o presidente brasileiro, vez ou outra, ele fala alguma coisa e ele sofre alguns dizeres de que ele será julgado pelo Tribunal Penal Internacional pela demora na atuação, pela sua má condução para com a pandemia no Brasil, né? Vamos ver aí o desdobramento da CPI também, que é um evento político, mas que também coloca, né, a questão da pandemia como sendo até pior do que muitos crimes de guerra. E isso também tem que ser passado a limpo, tem que ser analisado, não só no Brasil, mas em outros países aí que demoraram para tomar atitudes, né? Eu sei que, por exemplo, o Paraguai fechou suas fronteiras, o Uruguai também, mas o Paraguai me chamou a atenção porque é um país pobre. Você não tem hospital público. Então, por não ter nem condições de comprar vacina, o Paraguai fechou a fronteira. Reabriu aí há pouco tempo, né? Os brasileiros começaram a vacinar-se e tal, e o Paraguai, até pela questão econômica. Então, é interessante esses elementos todos, nós analisarmos e vocês estudarem aí a questão do Tribunal de Nuremberg, lembrarmos, né, que
4 juízes brasileiros já estiveram no tribunal, já disse o ministro Francisco Rezec, o qual tem livros de direito internacional, é ministro porque, eu chamo de ministro porque ele pertenceu ao Supremo Tribunal Federal, a doutora Silvia Helena Steiner, que foi procuradora da República e foi desembargadora federal, tá? Também pertenceu a esse tribunal. Depois teve lá um outro brasileiro, o último foi um brasileiro que batia na esposa, e aí ele foi convidado a arrumar suas malas e vir para casa, né? Mas o que eu coloco para vocês é uma questão que o próprio Fábio Conder Comparato começa nas suas considerações finais nesse livro, se nós estamos vivendo um rumo de salvação à humanidade. Um questionamento que eu faço a vocês, né? Porque, de acordo com todos esses elementos, todos esses documentos, em que o país pode aderir ou não, tá? Estados Unidos, na questão climática, na questão de meio ambiente, não está nem aí. Os caras querem produzir a economia americana, que deve prevalecer em primeiro lugar. Então, será que esses documentos, né, esses documentos contribuem para a salvação da humanidade? Rumo à salvação, desculpem, é da humanidade, tá? Da humanidade. Então, esses documentos contribuem. Porque o homem, até como alguns experimentos que nós tivemos, inclusive nas guerras, o homem jogando veneno, né, em outro homem, em seu semelhante, exterminando, aniquilando pessoas, e aí surgem os agrotóxicos. O homem tem um papel gritante nessa relação para com a sua própria sobrevivência da humanidade. E outro elemento que se coloca é com relação às grandes guerras, né? Quem sabe daqui a pouco não surge um outro Hitler. Nós tivemos vários malucos aí, né? O Robert também explanou legal no Congresso, fascistas. Daqui a pouco vem outro maluco por aí, né? Nós tínhamos aí a figura do coreano lá, do cabelinho raspado aqui, né? Que também parecia não sei muito bem das ideias, e a Coreia do Norte com um poderio de fogo violento. Depois essa junção dele para com os chineses, enfim, né, e aquela eterna briga entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, Coreia do Sul apoiada pelo Japão e pelos americanos, e a Coreia do Norte apoiada pelos russos e pelos chineses, e isso é um elemento de muita preocupação, né? E parece que nós estamos, em muitos casos, caminhando para a extinção da própria humanidade. Então, um ponto que se coloca hoje é que o homem, ele, através dessas guerras, e não só das moléstias que ocorrem por aí, exploração do meio ambiente, mas a própria correlação da pandemia do SARS-CoV-2, né, da Covid-19, é um elemento que nos demonstra, nos dá uma certa preocupação, em pensarmos no rumo da humanidade. Eu, particularmente, vi um colega de trabalho, né? Geralmente eu tiro férias no começo do ano, e veio janeiro, voltei de férias, e fevereiro, carnaval, e vi um colega extremamente preocupado
preocupado com essa questão lá em Wuhan, né, na China. Nossa, ele quase que pirou, comprou máscara para todo mundo, álcool gel, luva, comprou um notebook e eu via os estagiários, né, precisavam de de quando em quando a gente se reúne e nós temos grupos específicos de saúde e de educação, e aí nós precisávamos tocar os procedimentos e a gente ia conversar, né? Eu voltei de férias, eu percebi que havia uma coisa, né? O colega não estava muito legal e depois eu falo com ele, né? E aí ele saiu de férias também e tal, voltou mais preocupado ainda e se fechou, né, no gabinete e os estagiários perguntando, né, querendo dar andamento nos processos, olha, preciso falar, preciso conversar, mas o doutor não quer. O pessoal batia na porta dele e falava, depois eu vejo isso, eu deixo isso aí, outra hora eu vejo, outra hora a gente conversa. E, nossa, eu sei que ele ficou extremamente perturbado, aí sobreveio, ele fez uma reunião, eu achei que fosse o fim do mundo, e não deixa de ser, né, um indicativo de, não sabemos aí, até hoje, né, a nossa esperança foi o que? A vacina. Né? Eu lembro que depois de um período aí, eu liguei para ele e falei, não, agora tem uma esperança, viu? A vacina chegou e tal, né? Agora, os ingleses, aí foi uma sucessão de vacinas e nós conseguimos, ainda bem, tomarmos aí primeira dose, estamos na segunda dose, agora dizem que vem a terceira dose para os idosos, né, ou o reforço para o pessoal da saúde, e que cada ano nós vamos ter que atualizar isso como se fosse a vacina da gripe. Então, a pandemia também demonstra uma questão humanitária internacional, né? Será que nós, dentro do nosso egoísmo, nós nos preocupamos com nossos vizinhos paraguaios? Nós nos preocupamos com, não, né, com os africanos, com os etíopes? Não. Com os haitianos? Então, cada um fechou-se, né, dentro da sua própria bolha, e isso, dizem os psicólogos, que nós teremos grandes problemas agora, voltando a viver, também não pode ser, né, volta agora, né, vamos fazer o carnaval agora. Não, ainda é uma questão que, do ponto de vista da saúde, ainda é uma questão que assusta, e que alguns países europeus, após essa variante Delta, que foi mais dizimada no nosso país, e que está sendo ainda, que é uma realidade, alguns países europeus estão voltando ao lockdown. Então, parece que o bichinho lá, o coronavírus, né, cada vez que você implementa uma medida contra ele, ele se reforça, se multiplica, ele muda. Então, nada. O que também nos faz, como pesquisadores, pensarmos, né? Poxa, isso não é natural, né? Ou alguém criou uma arma de guerra aí, ou a coisa fugiu, não sei. Mas é bom nós começarmos a refletirmos, tá bom? Eu vou depois, após essa aula assíncrona, aula gravada, eu vou passar para vocês algumas diretrizes sobre as nossas atividades, tá? Como eu disse, nós podemos fazer uma avaliação no semestre, tá? Em vez de fazer a primeira bimestral e a segunda bimestral, nesse semestre nós tivemos assim várias atividades que foram programadas pela instituição, atividades
que nós tivemos que pegar, entender, né, como elas foram criadas e mantê-las, tá? Manter aí os grupos de estudos, manter os estudos avançados aos sábados, manter a semana jurídica, manter o congresso científico. Agora, depois desse primeiro ano, Tribunal do Júri, depois desse um ano, foram 2 semestres, então, primeiro ano de faculdade, vocês já pegaram um pouco do ritmo da instituição em si, que foi um ritmo, né, ainda que no modo distante, mas foi um ritmo frenético também das coisas. Então, eu deixei para passar as atividades no momento mais adequado, no momento mais correto. Hoje, né, retomando essa aula no dia 9, na terça-feira, aí eu passo para vocês as atividades, tá? Ou uma prova, ou um trabalho em dupla, alguma coisa assim, e nós vamos conversando, tá bom? Mesmo porque o semestre já está se findando, eu tenho bancas de monografia ainda teremos outra leva de monografias ainda, que não é culpa de vocês, mas e os outros semestres também vão se encaixando nessa dinâmica, né, de questões de atividades que são obrigatórias e de atividades que são facultativas, e é bom que vocês participem, uma classe muito consolidada, muito inteligente, de alunos assim que eu admiro muito vocês, né? Alguns com um pouquinho mais de dificuldade, outros menos, mas já estão imbuídos do mesmo espírito de segmento para o terceiro semestre, quarto semestre, e que venham os próximos, né? Então, aproveitem esse espaço que vocês têm, né? O terceiro semestre, o quarto, o quinto, o sexto, e aí a cada semestre parece que as coisas vão apertando um pouquinho mais, tá? O sétimo, o oitavo, que são os mais difíceis, o nono, aí já tem a monografia, é um pouquinho mais de compromisso, então é hora de deixar um pouquinho de participar de determinados eventos e priorizar outros. Por isso que existe essa rotatividade de eventos, tá? E o 10º, né? Então façam aí, estudem, né? Eu trabalho que coordeno a parte de trabalho de conclusão de curso. Eu vejo muitos alunos lá no 10º que deixaram para fora, né, do período que eles tinham para fazer a monografia, que é o 8º e o 9º, eles que deixaram naquele período, eles não têm mais contato com o professor de monografia, então eles acabam ficando perdidos. E lá no 10º, eles querem participar de todas essas atividades que vocês foram obrigatórias, eles querem participar de tudo. E não dá, é hora de priorizar outra coisa, é hora de terminar o TCC, no máximo no 9º período. Terminou o TCC, você vai fazer um preparatório para o exame de ordem, né? Porque a nossa prioridade é que o aluno saia advogado. Bacharel em Direito é o mínimo, mas o mínimo da minha faculdade, e eu repito para vocês, é que você saia com o diploma de bacharel em Direito e com a sua carteirinha da ordem. Outras profissões têm isso, né? Então, nós precisamos estudar e colher os frutos lá na frente. Não adianta eu querer, lá no 10º, participar de tudo, eu vou fazer artigo, não sei o quê, revista, congresso, semana jurídica, estudo, grupo de estudo. Aí o aluno termina o 10º, não entregou monografia, participou de um monte de coisa, deixou está com DP, né? Infelizmente, às vezes está indo mal na prova, o aluno era excelente, aluno já
decaiu e aí fica perdido, né? Então, nós temos que dosar isso também, tá bom? Por isso que eu deixei as coisas irem transcorrerem numa tranquilidade, numa serenidade, a disciplina, eu acabei assumindo a disciplina, né, quando vocês já estavam um pouquinho lá na frente, e agora, lógico que a avaliação, ela entra para cumprir uma etapa, né? Eu tenho que ter um documento, eu falo, o aluno tirou tanto, tá bom? Mas nada assim que seja maçante, massacrante, alguma prova aí com consulta ou um trabalho, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, desta feita, agradeço aí a participação de vocês, tá? A gente está vindo de um ritmo bastante frenético, né? Imagina participar, organizar congresso, dar nota em trabalho, nossa, é o ápice do semestre. Depois a gente sente até falta, viu? Falar a verdade. Férias é só uma semana. Depois que está tudo silenciado, você fala, nossa, estou sentindo falta de alguma coisa. O que será, né? São os danadinhos dos alunos, né? Os queridos, né? As queridas, fazem parte da nossa vida, tá bom? Então é isso, pessoal. Tá? Agradeço vocês por essa noite, por essa aula síncrona e em breve eu divulgo as nossas atividades, tá bom? Passo para a representante de classe, ela divulgará. Uma boa noite a todos.